Salve, amigos, eu sou o professor Armar Segunda e esse é o seu preparatório para concursos públicos na área da enfermagem, nível médio superior. E a gente segue fazendo alguns comentários com relação à banca IDECAM, que realizou o concurso da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte no último dia 25 de maio. Essa prova era composta por questões de português, 10 questões de legislação do SUS, a gente já comentou um pouco sobre essa parte do SUS, 5 questões de regime jurídico único que a gente trabalhou no nosso preparatório, e também a geopolítica do estado do Rio Grande do Norte, mais 30 questões de conhecimentos específicos. Então, agora a gente vai comentar um pouquinho sobre regime jurídico único, que foi trabalho também do nosso preparatório. Vem com a gente, vamos ver aqui o que foi que caiu da lei complementar estadual, né, a 122 de 1994, né? Então vamos ver aqui mais ou menos o que a gente pode comentar sobre essa prova. Escolhi aqui minha canetinha, vamos aqui ajeitar só a espessura, pronto. Beleza. Nossa primeira questão, gente, diz o seguinte, ó: a administração pública, ao constatar possíveis irregularidades cometidas por um servidor público estadual, deve instaurar um processo disciplinar para apuração dos fatos e aplicação das sanções cabíveis, né? Então, lembra lá que após 2 anos de efetivo exercício, conforme a lei complementar, né, de 1994, se você pegar a Constituição de 1988, vai ver que o estágio probatório é de 3 anos, mas aqui a gente tem pensando no ordenamento jurídico, que é a base da nossa prova, né? Então, 2 anos, se você adquire a estabilidade, isso aí é para os cargos públicos, né? De provimento efetivo, então, ó, só é justamente demitido através de um processo administrativo disciplinar. Primeiro começa com a sindicância, né? Então, a sindicância vai apurar justamente infrações que poderão serem objeto de suspensão por até 30 dias, e também pela advertência, né? Então, são infrações de gravidade menor que poderão, por exemplo, ser de cunho corretivo através de uma advertência ou de uma suspensão. Se for uma condição que implique em demissão, destituição de aposentadoria, perda de cargo, né, de comissão, chefia, assessoramento, ou uma suspensão que vá até 90 dias, né? Então, tá assim, até 90 dias, então caberá justamente o ritmo do processo administrativo disciplinar. E é pensando nisso aí que ele fala, né, sobre o processo disciplinar, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos ver aqui o que é que está certo e o que está incorreto. Então, a comissão responsável pela condução do processo disciplinar é composta de 3 servidores públicos, sendo necessário que pelo menos 2 deles tenham formação em direito para garantir a legalidade do procedimento. Então, não existe essa indicação na Lei Complementar 122 que haja a necessidade de, nessa comissão, ter 2 servidores formados em direito. Então, a letra A já está incorreta. A letra B diz o seguinte: o processo disciplinar possui natureza sigilosa em todas as suas fases, de modo que nem mesmo o servidor indiciado ou seu procurador podem ter acesso aos autos antes da conclusão do relatório final da comissão permanente, né? Então, essa comissão, ela tem um período, né, que pode ser até 120 dias para justamente emitir um relatório. Esse relatório é encaminhado à autoridade competente, que vai emitir ali o seu julgamento conforme a sanção disciplinar. Gente, se não tem direito a justamente acesso aos autos, a denúncia e tudo mais, né? Então você está ferindo ali o princípio da ampla defesa, né? Então isso está incorreto também. A letra B, claro que isso é um absurdo. Inclusive, na fase de sindicância, quando recebe a denúncia, né, essa denúncia não pode ser anônima, aquele indiciado, aquele denunciado, ele tem 5 dias para se manifestar, e inclusive se ele provar ou ver que a denúncia não tem fundamento, né, então aquilo ali perde o objeto e a sindicância é deixada sem prosseguir para o processo administrativo, né? Então, letra B está incorreta. A letra C diz assim: o prazo para conclusão do processo disciplinar é de 90 dias, contados da data da instauração, sendo vedado qualquer. Então, aqui eu ainda coloquei até, a
a data errada, né? Então aqui, ó, a comissão ela tem 90 dias para justamente fazer a conclusão desse processo administrativo disciplinar. Contados da data da instauração, recebe a denúncia, né? Sendo vedada qualquer prorrogação, ainda que existam circunstâncias que justifiquem a necessidade de maior tempo para a apuração dos fatos. Então, o que está errado aqui, né? Então, ó, não é possível prorrogar? Claro que não, né? Então, é possível prorrogar uma única vez por igual período, né? Então, ó, prorrogação por igual período. Então, isso também está incorreto. Então, letra C está falso. A letra D, vamos ver o que diz aqui a letra D. Então, ó, como medida cautelar, a autoridade instauradora do processo disciplinar pode afastar o servidor por até 60 dias, inclusive, ela pode prorrogar esse afastamento, né? Sendo mantida a sua remuneração, esse afastamento é necessário para que ele não influencie no processo de instauração, de busca de autos, de arrolamento de testemunhas, ou seja, não exerça a influência que de repente o seu cargo possa oferecer ou a sua situação hierárquica possa implicar ali no processo administrativo disciplinar, né? Sendo mantido sua remuneração, salvo se o processo envolver alcance de malversação de dinheiro público, né? Sem reposição imediata de valores. Se ele repor, aí, claro, ele vai ter direito à sua remuneração. Então, ó, gabaritinho da nossa primeira questão, por enquanto está sendo a letra D, está correto. A letra ainda diz assim: se o indiciado não apresentar defesa no prazo legal, será automaticamente considerado sua confissão quanto aos fatos imputados. Pelo contrário, né, se ele não apresenta defesa no prazo legal, é nomeado justamente um defensor dativo para ele ali, né? Ou ele é tornado revel, né? Então, é chamada revelia. Então, ó, gabaritinho da nossa primeira questão, que é a 21ª da nossa prova, letra D, e aí a gente tem o seguinte, ó, que o processo disciplinar destina-se a apurar a responsabilidade do servidor público por infração praticada no exercício de suas atribuições ou com estas relacionadas. E é importante a gente manter a mente aberta que um processo disciplinar não tem a fundamentação, o objetivo finalístico de punir um servidor, mas se ele elucidar fatos que possam dizer se ele tem culpabilidade, se ele tem responsabilidade naquela situação, ou se ele é inocente, né? Porque muitos processos eles podem resultar na prova de inocência desse servidor. Né? Então você tem essa condição também de garantir uma justiça de tratamento, uma justiça de defesa, uma escuta para as versões possíveis da situação e dentro daquela situação também se avaliar o grau de responsabilidade frente às circunstâncias que aconteceram, né? Então, claro que está verdadeiro. O artigo 159 diz o seguinte: que o processo disciplinar é conduzido, claro, por uma comissão composta de 3 servidores estáveis, ou seja, efetivos, né, designados pela autoridade competente, que indica, dentre eles, o seu presidente. Então, não tem essa prerrogativa de 2 serem bacharéis de direito. O processo disciplinar, ele segue com a instauração, a instrução e o relatório, né, o julgamento. Então, ó, você tem o recebimento da denúncia, no termo lavrado pela comissão processante, esses 3 servidores, um será designado como presidente, você tem a fase de inquérito, e aí ó, você tem a instrução, a defesa e o relatório. Dentro da defesa, você tem justamente a condição do contraditório, né, daquele servidor, ele pode buscar testemunhas, arrolar provas, inclusive constituir advogado para isto. Né? E também, ó, julgamento, que esse julgamento é justamente a autoridade competente, né? Então, ele emite um relatório dizendo se aquele servidor tem culpabilidade, vai mostrar dentro do Código de Ética, vai mostrar dentro da lei do regime jurídico único o que ele infringiu, quais os artigos, né? E a propositura das penalidades para que a autoridade maior faça o seu julgamento. Se for, por exemplo, uma pena de demissão, caberá ali ao chefe do Estado, o governador, ou ao presidente do Tribunal de Justiça, ou o presidente da Assembleia Legislativa aplicar ali a pena frente à sua também, o seu julgamento com relação a todo esse processo. Né? No artigo 162 ainda diz assim, segundo, ó, que o prazo para a conclusão do processo disciplinar ele não deve ser de 60 dias. Então, corrige até minha data ali também, que dizia que era de 90 dias, né? A contagem da data de sua publicação,
que constitui a comissão admitida para sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem, né? Então, dupla informação errada ali, né? O prazo é de 90 dias, aliás, de 60 dias, admitindo-se uma prorrogação por igual período. E o artigo 166, inclusive, o servidor é afastado, né? Também por 60 dias com a garantia de sua remuneração. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio do procurador, arrolar ou requerir testemunhas, produzindo provas e contraprovas e formulando quesitos quando se tratar da prova pericial. E aí, a medida cautelar, né? Então, ó, como medida cautelar, a fim de que o servidor não venha influir na apuração de irregularidades, a autoridade instauradora do processo disciplinar vai, claro, fazer o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de 60 dias, sem prejuízo da remuneração, salvo no disposto no artigo 48.1, que é justamente a malversação pública. Então, anote aí gabaritinho da 21ª questão, letra D, e realmente esses prazos, né, podem confundir muito a cabeça do candidato, confundiu a minha. Então, leiam o contexto total da questão, porque de repente pode ter mais de uma informação que a torne inverídica, e isso vai ajudar a gente a receber justamente ali a alternativa com mais assertividade ou incorreção. A 22ª questão diz o seguinte, ó: a remuneração dos servidores públicos está sujeita às normas específicas quanto a reposições, indenizações e eventuais restrições legais. Sobre esse tema, considerando a Lei Complementar 122 de 1994, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Vamos ver aqui o que está certo e o que está incorreto, segundo. Letra A diz assim: o servidor exonerado. Ó, exoneração não é pena disciplinar, né? A demissão é, exoneração não. Demitido ou que tiver sua aposentadoria. Então, a demissão já é uma pena disciplinar. A que tiver a sua cassação, a aposentadoria cassada, né? Então, ó, também é uma pena disciplinar, né? Tem 60 dias para quitar seu débito com o erário, né? Nas responsabilidades civis, né, sob pena de inscrição na dívida ativa. Então, ele vai ficar ali com restrição, ele entra na dívida ativa do Estado, pode até acontecer processos de penhora de bens, né? Então, ó, está correto. Vamos ver aqui o que é que diz os outros itens, né? Por enquanto, a letra A está corretinha. Caso um servidor tenha valores a restituir ao erário, o administrador pode descontar o montante integralmente de sua última remuneração antes da exoneração, né? Então, não pode fazer essa destituição, né? Então, a reposição é de 10% do seu valor remuneratório, né? Então, a letra B também está falsa. A letra C diz assim, ó: a consignação em folha de pagamentos a favor de terceiro é inadmissível, é uma condição que pode existir no regime jurídico único do Estado do Rio Grande do Norte, você permitir consignação em terceiros, né? Aí ele ainda diz assim, mesmo diante autorização do servidor, pelo contrário, né? Caso o servidor autorize, poderá haver consignação em folha de pagamento, um empréstimo, né? Em favor de outra pessoa com autorização do servidor. A letra D diz assim: a remuneração do servidor pode ser penhorada em qualquer situação judicial. Tá falso também, né? Não é qualquer situação judicial, e sim apenas para prestação alimentar, né? Então a letra D também está incorreta. E a letra A ainda diz assim: caso o servidor tenha débitos pendentes com o erário, a exoneração extingue automaticamente a obrigação do pagamento, não podendo a administração inscrevê-lo na dívida ativa. Seria muito fácil para esse servidor, né? De repente ele fez ali uma situação de grande montante de desvio de recursos que tem que restituir para o poder público, para o erário público, para os cofres públicos, né? Que entenda erário público como cofre público, né? Então, ó, o que é que ele vai? Ele pede a sua exoneração. E aí não vai restituir, claro que está falso, né? Se ele não restitui, ele é inscrito ali, ó, na dívida ativa, né? E isso alcança os bens de terceiros, né? Dos seus herdeiros, né? Então, ó, claro que está falso. Gabaritinho aqui da nossa 22ª questão é a letra A. E aí a gente mostra aqui alguns comentários, né? Que a remuneração, ela compõe-se do vencimento e das vantagens pecuniárias, né? Então essas vantagens podem ser gratificações, podem ser indenizações, né? A remuneração ela é devida pelo efetivo exercício do cargo ou função.
e você não pode exercer uma função pública sem remuneração, né? Ressalvadas as situações que suspendem ou interrompem as licenças, né? Que eventualmente a pessoa poderá pedir, o servidor poderá pedir, né? Então pode suspender a remuneração, né? E ó, a remuneração do cargo é irredutível, né? Então não tem ali a perca econômica ao longo dos anos. Salvo imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incide sobre a remuneração. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, ele é admissível que ó, uma consignação em favor de terceiros, a critério da administração, com ressarcimento de custos, na forma estabelecida em regulamento. Pontos importantes aqui para a gente matar a justificativa do gabarito da questão, né? Então, ó, servidor em dívida, em débito com o erário público, né? Causou prejuízo aos cofres públicos, que foi exonerado, demitido ou tiver sua aposentadoria cassada por disponibilidade ou botada em disponibilidade, ele tem um prazo de 60 dias para quitá-lo. A não quitação no prazo desse artigo implica sua justamente inscrição na dívida ativa, né? E também, ó, a remuneração não será sujeita a resto, sequestro ou penhora, excesso nos casos de prestação de alimentos. Então, gabaritinho lá, de fato, da 22ª questão é a letra A. Vamos à nossa 23ª questão, que diz o seguinte, ó. Analto sempre foi um servidor dedicado e exemplar, atuando há mais de 10 anos em uma repartição pública estadual. Contudo, sua rotina profissional sofreu uma reviravolta quando sua esposa, aprovada em um concurso público estadual, foi nomeada para atuar em outra cidade. Diante dessa situação, o Analto ficou dividido entre continuar no seu local de trabalho ou buscar uma forma para acompanhar sua família. Ao procurar informações sobre seus direitos, ele descobriu que a legislação estadual prevê hipóteses de remoção. Peça remoção, Analto, né? Animado, ele decidiu solicitar sua mudança para nova localidade, mas foi surpreendido por questionamento da administração pública sobre a viabilidade de sua solicitação. Diante desse cenário, com base na Lei Complementar número 122 de 1994, assinale a alternativa correta sobre a remoção dos servidores públicos estaduais. Analto, você pode pedir remoção para trabalhar em outra cidade, independente da presença de vaga ou não, de disponibilidade ou não, em situações bem específicas, como para acompanhar sua esposa, o cônjuge, né? E também na condição de tratamento de saúde, né? Para questões de saúde sua ou da sua família. Então, se liga nisso aí. O que é que diz aqui a letra A? A remoção por Analto, por motivo de acompanhamento de sua esposa, só será viável caso haja uma vaga disponível na nova localidade. Ó, no regulamento jurídico único, ele diz que é independente da presença de vaga ou não. Então, a letra A está incorreta. A letra B diz assim: a remoção de Analto não poderá ser realizada, pois a legislação exige que a mudança seja feita por motivo de saúde do servidor. Olha, por motivo de saúde do servidor, do dependente ou do cônjuge, também é uma das hipóteses de remoção. Então, ó, considere a letra B também como incorreta, né? A letra C diz assim: a remoção de Analto só poderá ser realizada a pedido do servidor, sendo vedada a sua remoção de ofício, mesmo que o servidor precise acompanhar a sua esposa. Então, nessa situação que o servidor precisa acompanhar a esposa, é um direito dele requerer o seu pedido de remoção. Então, a letra C também está incorreta. E o que é que diz a letra D, né? Então, ó, a remoção de Analto poderá ocorrer, mas apenas se a administração pública comprovar a necessidade do seu deslocamento para um novo setor de trabalho. Gente, para comprovar a necessidade, provavelmente a administração vai buscar ali a presença de uma vaga disponível, mas o pedido de remoção nessas condições é independente da existência de vaga. Então, ó, letra D também se torna incorreta. E a letra E, o que é que diz? Ó, a remoção de Analto poderá ser solicitada, independente de vaga disponível, para a nova localidade, uma vez que ele tem direito de acompanhar sua esposa conforme previsão legal, e essa é a alternativa mais assertiva, e a gente vai ver aqui, né, justamente que ó, no artigo 36 do regime jurídico único, a remoção do deslocamento do servidor, ele pode ser feito a pedido ou mediante o interesse da administração, né, comprovado, nesse caso, a necessidade do serviço para outro setor de trabalho no âmbito
do mesmo quadro com ou sem mudança de sede. Aí ele ainda diz uma importante observação: dá-se-á a pedido, né? Ou seja, quem faz é ele, faz uma petição para outra localidade, independente de vaga, quando necessário o servidor acompanhar quem? Ó, sua esposa, cônjuge, companheiro, tá? Por motivo de sua própria saúde, também, ou da esposa, do cônjuge, companheiro, ou dependente comprovado, ó, por junta médica oficial. Então, por motivo de saúde, ou também a pedido por necessidade de acompanhar o seu companheiro, cônjuge. Nessas situações, a gente tem a hipótese a pedido, ou, nesse caso, não tem a remoção de ofício, que é quando a administração faz por interesse dela, né? Então, gabaritinho lá da nossa 23ª questão, anote aí a letra E. 24ª, vamos agora comentar um pouquinho sobre a 24ª, que diz o seguinte, ó: conforme a Lei Complementar 122 de 1994, é correto afirmar que há penalidade de suspensão, né? Então, voltamos aqui às infrações aplicadas ao servidor público estadual do Rio Grande do Norte. Vamos ver aqui o que é que ele disciplina sobre a suspensão. Letra A diz assim: pode ser aplicado por um prazo máximo de 120 dias? Não, né, segundo, ó, no máximo 90 dias, e em caso de conveniência para o serviço, convertido em multa, que corresponde a 50% do vencimento do servidor, ou seja, 50% da remuneração do dia, né? Então, ó, letra A tá incorreta, não é nem do vencimento, é da remuneração do dia, beleza? Letra A tá incorreta, a gente está em busca da correta. A letra B diz assim: pode ser imposta nos casos de reincidência por falta punida como advertência, né? Isso aí é caso de sindicância, né? Ou em violação de proibição que não justifique a demissão, não podendo ultrapassar o limite de 90 dias, né? E quem é competente para aplicar justamente essas suspensões, né? As autoridades hierárquicas imediatas, né? Como o chefe da repartição, né? O diretor do órgão, né? Então você tem ali justamente essas autoridades como competência para isso. Por enquanto está ganhando a letra B, né? A letra C diz assim: será registrada permanentemente no histórico funcional do servidor sem possibilidade de cancelamento. Gente, ó, após 5 anos de efetivo exercício, sem reincidência de falta, que implica advertência ou suspensão, vai ser apagado do seu assentamento funcional. A letra C está falsa. A letra D ainda diz assim, ó: é obrigatoriamente aplicada sem possibilidade de conversão em multa. Pelo contrário, você pode fazer ali um desconto de 50% do valor do dia de trabalho, e ali o servidor permanece em efetivo exercício. Isso está falso. E a letra ainda diz assim: deve ser aplicada diretamente pelo governador do estado. O governador ele só aplica, gente, ó, as penas mais importantes, o que implica em maior repercussão, como a demissão ou a cassação. Cassação de quem, segundo? Da aposentadoria ou da disponibilidade. As demais poderão ser aplicadas pela autoridade hierarquicamente inferior, como um secretário de administração ou o diretor do órgão, ali nos casos, por exemplo, de advertência, né? Então, a letra E também está incorreta. Anota aí, então, ó, nossa 24ª questão, gabarito a letra B. E aí a gente disciplina aqui, né? Suspensão é aplicado o quê, ó? Na reincidência de falta punida como advertência e na violação de proibição diversa das remuneradas no artigo, né? Você tem um artigo anterior, o artigo 140, que vai dizer lá o que é que configura suspensão, o que é que configura demissão. Então você tem justamente as hipóteses que não configurar como demissão, você poderá versar como justamente ali utilizar a suspensão. Ponto importante, né? Ela não pode exceder 90 dias e é punido em até 15 dias o servidor que incorrer nas proibições que estão previstas no artigo 130. Ponto importante também, quando houver conveniência para o serviço, você tem aqui, a penalidade da suspensão pode ser convertida em multa 50% do dia de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. E também, as penalidades de advertência e suspensão terão seus registros cancelados do seu assentamento funcional após 3 anos para advertência e 5 anos para suspensão de efetivo exercício, se não houver nenhuma outra infração praticada no período indicado, né? Então, gabaritinho lá, anota lá, 24ª questão, letra B. Vamos aqui à nossa última questão de hoje, né? Que diz o seguinte,
Leonardo, servidor público estadual, foi alvo de um processo administrativo disciplinar após suspeitas de irregularidades em sua atuação funcional. Aí diz mais assim, ó, a comissão processante concluiu o relatório e enviou para julgamento. Durante a análise, a autoridade julgadora verificou que havia um vício insanável no processo, ou seja, por exemplo, feriu a legalidade do processo, a ampla defesa, a constituição de provas ilícitas, né? Então feriu um vício insanável no processo, além de constatar que a penalidade prevista ultrapassava sua alçada decisória. De repente ali teve uma penalidade de demissão e ele era o secretário de administração, onde não tem competência para realizar essa penalidade. Diante dessa situação, assinale a alternativa correta de acordo com a lei complementar número 122 de 1994. Vamos ver aqui o que está certo e o que está incorreto. O pedido de exoneração de Leonardo, antes da conclusão do julgamento, encerra automaticamente o processo administrativo disciplinar. Olha, isso não pode, ele não pode nem pedir a exoneração antes de terminar, não é concedido, porque seria muito bom, né? Ele pede para sair da administração e aí automaticamente aquela responsabilidade civil, penal ou até mesmo a ética, né, fica sem respaldo, né, sem julgamento, sem a culpabilidade, né? Então não pode pedir nem a aposentadoria e nem a exoneração. Então está falso, né? Não pode, vamos dizer em outras palavras, fugir da reta, né? Vai ter que finalizar o processo administrativo. A letra B diz assim: se a penalidade aplicável ultrapassar a alçada da autoridade instauradora, como por exemplo o secretário de administração, né, do processo, a decisão final a decisão final ainda assim cabe a essa autoridade, conforme o princípio da autotutela. Está falso, né? Se não cabe à autoridade administrativa, ele remete à autoridade competente, né? Então está falso, não pode. A letra C diz assim: ao constatar um vício insanável, ou seja, que ele não consegue remediar, que ele não consegue ter uma solução mais benéfica, né, a autoridade julgadora deve anular total ou parcialmente o processo e determinar a constituição de uma nova comissão para renová-lo. Então, isso sim é jurídico único nessa situação, né? A letra D ainda diz assim: caso a infração imputada a Leonardo esteja tipificada como crime, a autoridade julgadora não pode tomar providências administrativas e deve suspender o julgamento até a manifestação do Ministério Público. Segundo, quando é tipificado como crime, segue o processo administrativo disciplinar, mas ele também é enviado ao Ministério Público para que se faça a apuração criminal dos fatos e vão seguir dois processos distintos, né? Então a letra D também está incorreta e a letra E diz o seguinte, meu amigo segundo: o julgamento deve obrigatoriamente seguir as conclusões da comissão processante, não cabendo à autoridade julgadora declarar a nulidade do processo, ainda que haja vícios insanáveis. Segundo, a conclusão, ela é da comissão de ética, né, da comissão do processo administrativo disciplinar. Ela leva essa conclusão para a autoridade julgadora e, inclusive, ela pode aumentar a punição, diminuir a punição e, se constatar justamente vício insanável, decretar sua nulidade do processo, né, instaurando um novo processo administrativo. Então, isso está incorreto. Ele não tem que obrigatoriamente acatar justamente ali as decisões da comissão do processo administrativo disciplinar. Então a letra E também está incorreta e a gente justifica aqui da seguinte forma, né? Então, após o julgamento, né, nós vimos que tem 60 dias, né, para instaurar o processo administrativo e renovar por mais 60 dias, se assim for necessário, uma única prorrogação, né? Então, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora profere sua decisão. Pode ser um diretor, pode ser um secretário, pode ser justamente ali o chefe do executivo, que é, no caso, o governador. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este é encaminhado à autoridade competente que decide por igual prazo, terá mais 20 dias para decidir. Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos, a autoridade julgadora pode, por um motivo, ele tem esse motivo, né, motivadamente,
agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor da sua responsabilidade. Ele também vai analisar esse relatório e emitir um juízo de valor. Né? Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declara o que, ó, nulidade total ou parcial do processo e ordena a constituição de outra comissão para renová-lo. Né? E aí, ó, o julgamento fora do prazo legal não implica a nulidade do processo, ou seja, se ele passar por mais de 20 dias, não vai implicar que ali ele seja isento dessa punibilidade. E quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar é remetido ao Ministério Público para a instauração da ação penal, ficando transladado na repartição. E o servidor que responder ao processo disciplinar, ele só poderá ser exonerado ou dispensado a pedido ou aposentado voluntariamente, ó, não pode correr do processo, né? Após a sua conclusão e o cumprimento da penalidade acaso aplicada. Então, segundo, a gente viu aqui questões, né, do regime jurídico único, uma disciplina que tem muitos detalhes, principalmente a prazos, né? No geral, foram questões muito distribuídas em cima do processo administrativo disciplinar, e claro que eu acho que não tem nenhuma questão que implique recurso, né? Então, para os nobres alunos, espero que tenham tido sucesso nessa prova, e a gente buscou aqui, não é muito meu campo, essa parte jurídica, né, mas a gente buscou fazer um trabalho para ajudar os nossos alunos nesse concurso, e claro, a gente trouxe aqui os principais pontos que a gente pôde comentar e sustentar com base nas normas que existem lá no regime jurídico único do Rio Grande do Norte. Forte abraço, bons estudos, qualquer demanda estaremos à disposição.